Oi, Flavinha, boa noite. Seja bem-vinda. Wilton, boa noite com Jesus. Seja bem-vindo. Elizabeth, boa noite. Seja bem-vinda, voltou. Voltou a energia, sim, Elizabeth. Voltou há pouco tempo. Obrigada, Wilton. Tudo bem comigo, sim, Wilton. Obrigada pela, por desejar uma live de paz, amor e luz com Jesus. Pessoal, boa noite. Estou só esperando o nosso amigo Ed do canal Somos Espiritismo chegar. Essa live estava prevista para 8 horas da noite, mas deu um probleminha aqui na minha cidade, uma falta de energia, e não teve como ser antes, né? Pessoal, antes de eu chamar nosso amigo Ed, eu queria dizer a vocês que essa live, na verdade, ela faz parte de um projeto que eu tenho agora para 2021. Esse projeto consiste em uma série de lives, e desculpem, vão ser sobre os grandes nomes do espiritismo no Brasil, grandes médiuns que já desencarnaram, né, não estão mais no nosso plano físico, mas que foi através do trabalho deles que o espiritismo se propagou, se chegou na extensão que está atualmente no nosso país. Então, essas lives serão mensais e nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam a história desses grandes espíritas e médiuns que tanto colaboraram para a propagação do espiritismo aqui no Brasil e também fazer com que sejam de alguma forma homenageados. Para iniciar, tá. Flávia está dizendo que é para ela conseguir assistir, realmente. E para iniciar, o que é que eu pensei em a gente fazer uma live falando um pouco sobre o surgimento do espiritismo, como ele surgiu no mundo, né? Como foi o nascimento, por assim dizer, do espiritismo. E depois também fazer uma live sobre o início do espiritismo no Brasil, as origens do espiritismo no Brasil, para depois a gente iniciar essa série de lives com esses grandes espíritas, esses grandes médiuns. Eu vou chamar agora o nosso amigo Ed para participar com a gente. Oi, Otávio, Joselma, sejam bem-vindos. Olá, Olá, boa noite. boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pequeno atraso, né? Eu peço desculpas e agradeço pela compreensão, mas foi motivo de força maior, literalmente. E não, eu não estou com papéis atrasados de luz, não. Foi que falta energia na cidade mesmo. Babi, seja bem-vinda. Igor, que fez a live comigo ontem, seja bem-vindo. E Babi, Dó, a Babi, essa Babi outra do pessoa, Ser eu não sei o Espíritas. nome. Isso. Não, tem outra pessoa também que entrou aqui, Dós, underline, Águas, não sei. Acho que deve ser seguidor seu. Maria Cecília, seja bem-vinda. Ed, você quer iniciar com a oração para a gente? Claro. Então, boa noite, muito obrigado por estar aqui, viu, pelo convite que foi feito, né? Eu que Estamos aqui, agradeço. imprevistos acontecem, né? A gente sabe disso, né? Ninguém está invulnerável a tais coisas, né? Então, assim, para a gente começar bem, né? Como a Betânia disse aí, eu queria convidar todos para que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, imaginar assim, colocar em nossa tela mental uma imagem agradável, pode ser de Jesus,
pode ser da natureza, pode ser das nossa, né, nossa mãe, né? Qualquer imagem assim que evoque tranquilidade, paz. E assim vamos elevar os nossos pensamentos às culminâncias do mundo espiritual, tentando chegar a essa gratidão a Deus pela vida e a manutenção desta, a Jesus e a espiritualidade amiga, por permitirem que nós estejamos aqui hoje saudáveis, plenos, podendo realizar essa live, falando dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que tantos corações têm consolado e tanto desespero tem afastado. Que nós possamos seguir irmanados, juntos, encorajados, para sempre divulgar a doutrina espírita onde quer que nós estejamos. E, se necessário, nessa divulgação, usar palavras. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui. Que os bons amigos do mundo espiritual possam nos proteger, nos intuir e nos ajudar a passar boas mensagens. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Antes de você entrar, eu estava falando para o pessoal que essa primeira live, na verdade, faz parte de uma série de lives sobre os grandes espíritas, os grandes médiuns brasileiros que tanto contribuíram para a propagação do espiritismo, né, para o nascimento do espiritismo aqui em berço, em solo brasileiro. E para iniciar, eu achei interessante a gente iniciar com uma conversa sobre o surgimento do espiritismo no mundo, depois ter uma conversa também com alguém sobre o espiritismo no Brasil, para depois adentrar essas lives. E fiz o convite a você, você aceitou gentilmente. E queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, porque para a gente para você que estuda há muito tempo, para mim que já comecei a estudar, parece ser um assunto simples, mas às vezes a gente fica muito nessa dúvida, onde surgiu, como surgiu, quem inventou foi Kardec, assim, muita gente tem aquela ideia, quem inventou o espiritismo foi Kardec, né? Na verdade, Kardec não inventou, ele codificou. Mas é bem interessante essa conversa para que esclareça as dúvidas, para quem está começando os estudos, né? Um bom ponto de partida. Perfeito, exatamente. O nome espiritismo, né, o neologismo, espiritismo, sim, foi inventado por Allan Kardec, né, assim como a palavra espírita ou espiritista, né, também. Agora, os fenômenos em si, tudo não, isso aí já existia de todo sempre e é o que nós vamos falar aqui, né? O que aconteceu é que Allan Kardec estudou isso mais profundamente, né? Coisa que ninguém tinha feito antes. Ninguém tinha se debruçado de uma maneira assim tão sistematizada, igual Allan Kardec fez, né? Então, assim, nós vamos falar sobre como nasceu o Espiritismo, é o mesmo que falar sobre os antecedentes do Espiritismo. Você imagina só que o Espiritismo nasceu a partir de fenômenos mediúnicos, né? Observação de fenômenos mediúnicos. Então, a gente se apega nisso para dizer que as comunicações entre os chamados vivos e mortos, né, como se dizia em épocas antigas, né, começou com os egípcios há 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de surgir Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás. Os egípcios tinham essa prática já, né? Os Vedas, lá da Índia, né, a religião Veda lá, eles também tinham essas práticas mediúnicas há 2.000 anos antes de Cristo, né? E os hebreus em 1.350 anos antes de Cristo. Hebreus são aqueles povos, aquele povo que Moisés conduziu durante 40 anos, né, no deserto, rumo a Canaã até a Terra Prometida. Os povos gregos, 700 anos antes de Cristo, também faziam essas comunicações e atividades mediúnicas. E os romanos, 500 anos antes de Cristo. Olha só, no Antigo Egito havia os magos, os faraós, que evocavam os mortos, né? E seus dons eram comercializados, eles vendiam essas habilidades, ou seja, prestavam serviços mediúnicos, né? E a gente não pode esquecer de Moisés, né? E as 10 pragas lá do Egito, né? São todas aquelas pragas que as águas ficaram vermelhas, né? Ficaram sangue, os gafanhotos, as pústulas, né? Nos homens. Assim, são 10 pragas, né?
as moscas, né, que surgiram lá. E sem dizer também, né, aquele fenômeno maravilhoso que foi do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu para Moisés passar com os ex-escravos lá do Egito. E quando as tropas do faraó, que ele tinha se arrependido porque ele libertou esse povo hebreu, ele se arrependeu e mandou os guardas ir atrás. Então, os guardas do faraó, quando estavam atravessando também, o mar se fechou e eles morreram afogados. Então, assim, é um fenômeno mediúnico de alta monta, né, como a gente pode ver, né? E também tem as tábuas dos Dez Mandamentos, que muitos dizem que eram era pedra e foi escrito por Moisés, através de fenômenos mediúnicos também. O que ele estava ouvindo, né, ele ouvia esse grande espírito falar, e depois ele disse que era Deus, mas provavelmente seria um espírito muito evoluído também, a gente não sabe, né? E a destruição do bezerro de ouro, né? Que ele jogou o bezerro de ouro e um raio veio e fulminou aquela estátua de ouro, né? Que o povo fazia aquela adoração toda, né? E o próprio Moisés, ele proibiu o povo hebreu de evocar os mortos, ou seja, ele proibiu uma coisa que já existia, então isso existia de fato, porque se ele proibiu, ele não vai proibir o que não existe, né? Só que tinha alguns representantes do povo hebreu, que eram junto com Moisés, eu não lembro direito o nome dele, ele foi procurar pitonisas lá na ilha de Delfos, para saber se a batalha que eles iam se envolver, eles teriam êxito. E falando em pitonisa, isso é na Grécia Antiga, né? Havia uma mulher chamada Pítia, né? Ou pitonisa, que quer dizer serpente, essa palavra, e ela era sacerdotisa de Delfos, né? A cidade de Delfos. Dentro dessa cidade tinha um templo de Apolo. Dentro do templo de Apolo é que ficava o oráculo de Delfos. E lá ficava a pitonisa e ela fazia essas previsões. Ela ficava sentada numa cadeira alta e bem assim tinha uma fenda, uma rachadura no chão, só que ia lá fundo mesmo, assim, lá nas profundezas, né, da terra, e dela saiu um vapor. Então a pitonisa, ela sentava naquela cadeira, ela absorvia aquele vapor, entrava em transe, ficava com um estado de consciência alterado, aí ela falava por meio de espíritos. Falava por meio de espíritos e respondia perguntas que as pessoas iam lá perguntar, né, fazer, quer dizer, para ela, né? Então foi isso. Lembrando que o oráculo de Delfos é aquele que na entrada tinha escrito assim, ó, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? O Espiritismo fala muito disso, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E aí tem uns fenômenos, esses aí são os fenômenos mediúnicos, Betânia, da antiguidade. Aí a gente já entra nos fenômenos mediúnicos dos tempos modernos. Você quer dizer alguma coisa? Quer falar? Não, eu ia só comentar o seguinte, foi bem interessante você ressaltar isso, que Moisés proibiu algo que existe, não dava para ele proibir algo que não existia. E outra coisa, eu li muito a Bíblia enquanto católica, muito mesmo. Só que eu nunca tinha visto, né, assim, por outra ótica. Agora, pela visão espírita, eu leio e vejo que é recheado de fenômenos mediúnicos. Você citou vários, e eu lembrei também do momento em que Saul está prestes a perder o rei e procura uma pitonisa para saber Saul, se era isso que eu queria lembrar, Saul. Isso. para saber se ele vai continuar no reino, e ela diz a ele que não, que ele vai cair e que Davi vai sucedê-lo. E no Novo Testamento, né, no Novo Testamento, onde aparece a figura de Jesus, há vários fenômenos mediúnicos. Inclusive, tem um fenômeno que é até citado no Evangelho, segundo o Espiritismo, que um funcionário do rei, até um etíope, está lendo as escrituras, se eu não me engano, o livro de Isaías, e não compreende. E um espírito amigo, a Bíblia narra exatamente assim, que um espírito amigo se aproxima de Filipe e o instrui a ir esclarecer esse funcionário do rei. E Filipe esclarece de tal forma a respeito de quem foi Jesus, o que Jesus fez, qual a importância de Jesus, que ele se convence e é batizado. Então, assim, e sem contar que Jesus, quando sai para orar, que leva Pedro, João e Tiago ao monte, aparece para ele Moisés e Elias, né? Ele se transfigura diante dos discípulos e aparece para ele Moisés e Elias, e até Pedro diz que vai fazer 3 tendas para eles, enfim. Então, assim, a gente lendo a Bíblia sob com olhos espíritas, né, sob a ótica espírita,
a gente vê que há um fenômeno, uma vasta gama de fenômenos mediúnicos que, se a gente lê enquanto com a interpretação de outra religião, não vai perceber. É como você diz, assim, muitas vezes a interpretação é que é Deus, né? Na verdade, a gente, vendo com mais clareza, vê que são espíritos bastante evoluídos, né? Que foram intermediários de Deus nessa missão. Exatamente. E tem Joana d'Arc também, né, com os fenômenos, com a mediunidade dela, né, e outros tantos, assim, né, que estão citados muito pela Igreja Católica na Bíblia, e tem a mediunidade, né. Eu escrevi aqui, ó, como nasceu o Espiritismo, se você quiser fixar, viu, Ah, o tema da nossa, né. Bem, então, aí tem os fenômenos mediúnicos dos tempos modernos, né. Aí a gente tem que falar delas, né, as irmãs Fox, né, a família Fox, em 1848, né, em Hydesville, vilarejo localizado no condado de Wayne, né, distante a 30 quilômetros de uma cidade chamada Rochester, no estado de Nova York. A família Fox, de origem canadense, né, eles vão morar em uma casa em Hydesville que eles sabiam que tinha uma fama de ser mal assombrada, ela tinha uma reputação de ser mal assombrada, porque quem morou lá antes ouvia coisas, né? Então, quer dizer, tinha mais médium aí nessa história, né? Então, se a casa era mal assombrada, por quê? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa entra em um certo lugar e começa a ter alguns fenômenos, né? Só que ela não, o que a pessoa não sabe às vezes é que ela é um médium que está doando energia, ectoplasma, para o espírito fazer os fenômenos, né? Então, é o que acontece. As irmãs Fox, né? Que são o que acontecia? Elas ouviam pancadas, né? Os raps, né? Na parede, né? Pancadas, sons assim, né? Diferentes, né? Então, as irmãs Catherine, Kate Fox e Margaret Maggie Fox, né? Elas já usam aqueles fenômenos da tipologia, né? Que é bater palma, né? Então, a Kate, que era mais novinha, ela tinha parece que 11 anos, e a Maggie tinha 14. Então, ela ouvia aquelas pancadas, então ela começou a querer conversar, né? Aí ela começou a chamar quem fazia esse efeito aí de senhor pé rachado, né? Não tem nada a ver com goiano, não, viu, gente? Goiano do pé rachado, não. É porque, na crença deles lá, o demônio, ele tem a fisionomia, assim, de bode, né? É como se fosse um fauno, né? Um fauno da mitologia, né? Metade homem e outra metade para baixo é bode, né? E eu tinha uns chifrinhos, né? Então assim, a igreja, assim, quem inventou o diabo é uma pessoa muito criativa, né? Pegou o fauno que já existia na mitologia antiga, né? E falou, não, isso aqui agora é o demônio, não é mais fauno, não, pronto. Aí, como ele tinha o pé que era um casco, então tinha uma rachadura, assim, né? Igual o de bode, né? Quem já viu o pé de bode, né? Betânia deve ter visto muito, né? Porque no Nordeste tem muito. Então ela falou pé rachado por isso, seu pé rachado. Aí eu comecei a chamar de seu pé rachado e falava, ó, faça igual eu faço. Aí batia uma palma, aí vinha a pancada. Aí batia 3, aí vinha 3. Sabe? Aí acontecia desse jeito. Então, para sim e 3 para não. Alguns falam que é 2, né? Mas eu li que é 3. 3 pancadas para não. Então, com essa codificação aí, elas começaram a se comunicar com o senhor pé rachado, né? Que foi o nome que elas deram, né? Então, o espírito que, quando encarnado, disse que chamava-se Charles B. Rosna e era mascate. Aí, assim, depois dessa comunicação primária que era de pancada, eles trouxeram os vizinhos, e algum teve uma ideia de fazer um quadro, né? Parecendo aqueles quadros de Ouija, né? Que a gente vê nos filmes de terror aí, tal, negócio mexe, tal. Só que não era Ouija, não, gente. Era um quadro com as letras. Aí, através disso, né, ela ia passando pela letra, aí na hora que entrava na letra que ele queria, ele dava uma pancada. Aí ela pegava e anotava. Aí ele ia de novo, passando o copo lá, aí dava uma pancada. Aí, ou seja, ela anotava na letra. Aí descobriu que o nome dele era Charles B. Rosna, né, senhor Rosna, que era um mascate. Mascate é um cacheiro viajante, né, vamos dizer assim, né? E... Epa, aí o que acontece? E ele falava que foi assassinado. Ele fora assassinado lá naquela casa, né? E é isso mesmo. Aí eles fizeram o quê? Fizeram uma escavação, já que morreu, queriam escavar. Então eles foram lá para a adega, ele falou que tinha morrido no porão da casa, e ele funcionava uma adega lá. Aí eles fizeram a primeira escavação, não acharam nada. Na segunda escavação, eles foram 1,5 m mais profundo, aí eles acharam uma tábua, acharam carvão, acharam cal, né? Porque quando enterra, né, joga cal, né? Cabelos e fragmentos de ossos. Só que isso não dizia nada, né? O que podia ser, podia não ser. Ninguém quis acreditar.
Só que houve uma época, depois de acontecer muitas coisas, que as irmãs Fox elas receberam dinheiro de um jornal chamado The New York World, receberam US$ 1.500 para falar que essa coisa do espiritismo não existia. Então elas receberam esse dinheiro e foram lá, deram a declaração, falaram mal pra caramba, disse que era uma besteira, uma ilusão, que isso não existia. Falaram que elas forjavam o barulho, aí elas criaram uma engenharia lá muito estranha com a maçã, que amarrava a maçã num cordão, aí dava aquelas pancadas e tal. Só que depois a Margaret e a irmã mais velha dela, que elas tinham uma irmã mais velha que era casada, chamada Lia, elas assim, se arrependeram, né? E tentaram voltar para a sociedade do espiritualismo moderno, que, né, que tinha lá na época. Só que ninguém mais deu crédito para elas, né? E a mais novinha, a Meg, ela passou por uns testes do senhor William Crookes, e ele fez vários testes com ela e descobriu que ela tinha uma mediunidade autêntica mesmo, né? Mesmo as irmãs negando lá no jornal, ele viu que ela tinha uma mediunidade autêntica. Ele fez testes assim bem rigorosos com ela, né? A ponto de ele vir assim o lápis se levantar sozinho e escrever. Ele relata isso e Sir William Crookes, ele era alguém assim muito respeitado na ciência, né? Como investigador de fenômenos paranormais, né, na Inglaterra, né, que ele era inglês, né? Por isso que é o nome Sir, né? Sir William, né, tal. E enfim, foi isso, né? Realmente as pancadas que se ouviu naquela casa de Hydesville eram verdadeiras, né? Por mais que às vezes alguém comece a falar que não, que as irmãs Fox negaram, não. Elas negaram porque elas receberam dinheiro para isso, né? Receberam dinheiro, as duas irmãs lá. Mas os fenômenos são autênticos, são verdadeiros, e há quem diga que o espiritismo nasceu em Hydesville e não em Paris, né? Quer dizer, o nome espiritismo nasceu em Paris, né, na França, né? Então, calma lá, né? Aí eu quero dizer também, Bi, e os nossos companheiros que estão conosco aí, que na Inglaterra aconteceram as notáveis pesquisas do Sr. William Crookes, né, de conclusões favoráveis ao espiritismo, né, registradas na prestigiosa Sociedade Dialética de Londres. Olha só que interessante. São de grande relevância até hoje os testemunhos científicos de Alfred Wallace, Sr. Varley, Sr. Morgan, Sr. Oxon, Dr. Saxton, Dr. Chambers e Dr. Gully. Esses assim, são homens assim que eram pesquisadores e eles deram seu depoimento, as suas conclusões, né? E aconteceu também na Alemanha, aconteciam investigações sobre fenômenos espíritas ou mediúnicos, né? Na Rússia, aconteciam estudos sobre isso, né? Pesquisas. Na Itália, tinha vários pesquisadores, inclusive o senhor Cesare Lombroso, né, que era uma pessoa conhecida, né, e polêmica também na época, né, que ele tinha uns estudos de craniologia e tudo mais. E na Espanha, na Espanha a gente tem que destacar o nome do senhor José Maria Hernández Colavida, que ele é conhecido como o Allan Kardec espanhol. José Maria Fernandes Colavida. Pois é. Por quê? Porque ele fez a primeira tradução em espanhol das obras básicas, né, do Espiritismo. Lembrando que, quando Allan Kardec mandou um carregamento de livros para a Espanha, eles foram detidos em Barcelona e o Frei lá fez o Auto de Barcelona, ou seja, fez a queima dos livros, né? Que foi assim algo que aí revoltou muito Allan Kardec na época, né? Ele foi atrás, quer dizer, o senhor Hipólito Leon, né? Já era Allan Kardec, né? Ele foi atrás, falando que tinha acontecido um incidente internacional, né, um incidente diplomático, porque livros franceses foram queimados, né, em praça pública. Mas não deu em nada isso aí, né? Assim, no sentido de o governo francês intervir, né, no assunto. O que deu foi que todo mundo quis saber que espiritismo é esse, a ponto poxa, a igreja queimar livros, né? Queimar livro é uma coisa assim que é igual a gente queimar computador hoje, pegar assim, vamos juntar um monte de celular aqui e jogar fogo, sabe? Pegar um monte de celular, botar na praça pública. Por que está queimando esse celular dessa marca, né? Por quê? Então, todo mundo quer saber, né? Claro, fica todo mundo atiçado. E livro não era barato, né, na época, né? Livro era a mídia de conhecimento que se tinha. Então, assim, os países que não eram católicos, como a Inglaterra, assim, nós ficaram atiçados para saber. Suíça, onde teve a reforma protestante, né? Estados Unidos, tal. Então, assim, foi uma grande divulgação, né? Na Áustria havia grandes pesquisadores também e, por fim, claro, queria deixar a França, né?
os trabalhos do Barão de Guldenstubbe, as experiências de Victor Hugo, o escritor Victor Hugo, né, que fez o concurso de Notre Dame, ele pesquisou o espiritismo também, e as incontáveis obras de quem? Allan Kardec, né, ele, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, ele Ô, Ed, e seus continuadores também, né, só um pouquinho, Léon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, e nesse período uma grande adesão de homens e mulheres célebres também. Oi. não, eu ia fazer só um adendo pelo seguinte, porque Opa. você até frisou que há quem diga que o espiritismo não começou na França, e sim com as irmãs Fox. E eu lembrei que o seguinte, que pode até que essa missão tenha vindo, né, para elas, mas aí elas se perderam no meio do caminho, porque tem uma parte até no filme de Allan Kardec que os espíritos dizem a ele, né, que essa missão acontecerá mesmo que ele não aceite. Se ele não aceitar, outra pessoa irá tomar o lugar dele, né? Então, assim, os fenômenos espíritas, como você tão bem expôs para a gente agora, surgiram em diversos locais. Mas talvez as pessoas a quem foram direcionadas nesses outros locais não tiveram a coragem, a dedicação, né, de Allan Kardec para levar adiante as pesquisas, todo esse esforço, toda essa disciplina, né? E só comparando, eu lembrei que eu estava lendo a biografia de Chico Xavier esses dias, inclusive a biografia escrita por Marcel Souto Maior, que você já até fez live com ele. E Chico, ele recebeu diversas propostas para receber dinheiro em troca de ser estudado os fenômenos mediúnicos nele, dele ser estudado como uma cobaia. E Chico, até assim, pela biografia, dá a entender que ele se sentiu até tentado, porque ele vivia numa situação de muita pobreza, precisava sustentar todos os irmãos. E Emmanuel disse, tem uma parte da biografia, que ele recebe um convite para ir para outro país, para ser estudado. E Emmanuel é categórico, você pode ir, mas eu fico. Você vai, mas não com minha companhia. E lembrei também daquela parte do filme de Divaldo Franco, né, que ele se engana, né, aceita uma palestra sem ter o conhecimento necessário, o estudo, a disciplina, e Joana de Ângeles frisa bem para ele, né, você pode até continuar na sua missão, mas se você não se disciplinar, não estudar, você vai... Ai, Flávia está dizendo que já está aqui, você mandou o convite de novo para ela. Se É que você eu não mandei, se... é que eu mandei aviãozinho para todo mundo aí enquanto você estava falando, aí acabou indo a Flávia também. Ô, Flávia, obrigado, viu, pela sua presença. E Joana de Ângeles frisa bem, né, que se ele não se disciplinar, não estudar, ele pode até continuar na missão, porém não com a boa assistência, né, dos bons espíritos. Então me ocorreu que, assim, esse pensamento que talvez a missão tenha vindo, mas, né, como até Jesus diz, né, que há muitos chamados e poucos escolhidos. Exatamente. Pois bem, então Lourdinha, assim, seja bem-vinda. um abraço, Lourdinha chegou Ludinha. aí. Então, assim, continuando, né, nosso estudo, né, que é os antecedentes do Espiritismo, como nasceu o Espiritismo, né? Então, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, e seu amigo Auguste Courtier, cientista, pesquisador do magnetismo, né, que era algo que estava muito em voga na época, né, muita gente pesquisava isso, né, o magnetismo animal, né. Ele foi o primeiro a falar das mesas girantes para o professor Rivail, né. Ele foi o primeiro a falar sobre isso, né. E o senhor Fortier convidou o professor Rivail para ir a uma sessão com Daniel Douglas Home, né? Mas foi recusado. Ele não quis ir, porque para ele isso aí era uma frivolidade, né? Para o professor Rivail. Ele tinha mais coisas para cuidar, né? Então, assim, em outra ocasião, o senhor Fortier relata ao professor Rivail que naquela sessão as mesas não apenas se moviam, elas estavam falando. Aí isso já deixou o professor Rivaio mais assim, meio mexido, né? Assim, mas ele não quis muita conversa, não, né? Ele achou isso meio absurdo, né? É... Aí o senhor Rivaio conta que estava lendo, né? Um dia estava conversando lá, conta que estava lendo o livro Corcunda de Notre Dame, né? De Notre Dame, que é de Victor Hugo, né? E
E depois o senhor Fortier diz, né? Aí ele diz ao senhor Fortier sobre, depois que ele tem essa explanação, né? Que essa história de mesa falar, tudo, ele falou assim, ó, eu só vou acreditar nisso se um dia, se eu vir e se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir e poder tomar e poder tornar-se sonâmbula. Até lá, né? Então assim, eu fiz pesquisa na internet e também desse livro aqui, ó, que como a gente pode ver é um livro que é história em quadrinhos, é a história de como começou o espiritismo em quadrinhos. Olha só que interessante. Não é que eu estou fazendo inveja, não, viu? Assim, é só dizer assim que aqui tem coisas que eu não cheguei a ver na internet, não, mas parece sim ser muito real, porque bate com Qual isso o aqui, ó. autor? O autor é. Deixa eu ver aqui. É Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa, né? Carlos Ferreira escreveu, Rodrigo Rosa desenhou. Exatamente, é. De Isso outra mesmo. indicação para quem está começando os estudos, né? Que é É, bem isso aqui é, didático. isso aqui é uma maravilha, né? Que eu falei, história em quadrinho, né? Então, assim, e é um desenho assim, bonito mesmo, sabe? Assim, eu achei ótimo. E bate com isso aqui, ó. Também usei para pesquisar. Eu não sou só digital, não, eu sou analógico também, né? Porque tenho uma idade um pouco mais, né, tal. Então, assim, aqui tem muita informação sobre o espiritismo também, como começou, sabe? Tem, sei lá, tem umas fotos interessantes, né? Como pode dar para ver aí, né? Aí, e algumas coisas eu vi que batia na internet, então por isso que eu usei na pesquisa para a gente fazer isso aí, né? E depois que ele falou isso para o senhor Fortier, né, sobre as mesas, né, terem, se ela tiver cérebro e nervos, né, tal, o senhor Fortier conta que Allan Kardec não estava acreditando, mas Victor Hugo, oi Priscila, tudo bem? Priscila do Cefá Coração tá aí, nossa grande amiga. Ele falou que Victor Hugo estava lá presente naquela sessão porque ele queria conversar com o senhor Home, que era o médium, para tentar falar, que esse médium tentasse entrar em comunicação com a filha de Victor Hugo, que tinha morrido. Então, esse foi o mote para o Victor Hugo pesquisar o espiritismo, entender como é que era o espiritismo e tentar produzir fenômenos mediúnicos, né? Por quê? Porque ele queria falar com a filha dele. Ele estava assim, sentindo uma grande necessidade de ter contato com ela, né? Então, assim, isso aí também mexeu com o seu professor Rivaio, né? Mexeu muito com ele também, né? Aí depois de alguns dias, o professor Rivail, ele encontra-se com o seu amigo, já um outro amigo seu chamado Carlotti, eles estavam num show de magia lá, de mágica tal, que também fala para ele das mesas girantes, né? Das mesas girantes, né? E tal. Aí o senhor Rivail aceita o convite do seu Carlotti e vai até a casa do senhor Pantier e a senhora Plain Maison, né? Um nome muito conhecido aí, né? Nesses antecedentes do espiritismo, né? E ver com os próprios olhos os fenômenos que ele ouvira falar, né? Ele viu lá a mesa subir, ficar alta lá, girar, ficar girando assim rápido mesmo. Não tinha condição não tinha tecnologia na época que fazer uma mesa girar, se girar assustadoramente, né? E ele viu aquilo e ficou assim muito, sabe, assim, perdido, né, tal. Aí a mesa caiu no chão, aquela coisa toda. Depois ela aceita o convite, né, para tá, nessa mesma sessão na casa lá que eu falei, ele é convidado a colocar a mão sobre a mesa e ele sentiu a mesa levantando. Então isso aí foi o que mexeu muito com ele, né? Depois ele aceita um convite para uma sessão na casa do senhor Roger e lá ele assiste fenômenos medianímicos, né, com a senhora Roger, né, que é a esposa dele. Estavam lá também o senhor Plantier e a senhora Plaine Maison, onde Revail é convencido da veracidade dos fenômenos, né? O espírito em Senhora Roger faz revelações sobre a infância dele, do Rivail, lá em Lyon, na França. Coisas que ele não tinha falado para ninguém em Paris, né? Que ele já morava em Paris, né? Então falou que ele se assustou com uma ninhada de ratos que ele encontrou lá na adega, que ele foi buscar um vinho para o pai dele. E ele não tinha falado isso para ninguém, né? E foi uma coisa que ele fez xixi nas calças, né? De tanto medo que ele ficou, né? Aí, nesse lugar aí, na casa do senhor Roger, veio uma mensagem escrita lá, né? Apareceu, acho que uma das primeiras mensagens escritas, né? Está escrito assim, ó. Teu destino e as mesas girantes estão entrelaçados. Não tente fugir. Isso é um recado para o senhor Rivail. Então ele já ficou, né? Ele ficou já assim, todo, né? Não.
Aí depois ele começou a ir em outro lugar que estava tendo fenômenos, só que ele estava indo nesses fenômenos que era coisa séria. Porque tinha uns que era só para divertimento, que ia para aqueles grandes salões, só ia a nobreza lá da França, só a casta, sabe? Aquele pessoal bem de vida mesmo, só iam lá. E eles ficavam lá brincando, brincando mesmo. Agora não, ele estava indo em sessões assim que eram particulares e ninguém pagava para entrar, era só pessoas convidadas. E começou a ter uma coisa assim mais séria. Aí ele conheceu a família Baudin. A família Baudin, eles eram recém-chegados de uma ilha chamada Ilha da Reunião. A Ilha da Reunião é um território francês, fica perto de Madagascar, na África. Só que essa família Baudin, eles foram perseguidos nessa ilha. Eles foram perseguidos, eles saíram de lá fugidos, porque senão eu acho que eles iam até morrer, por causa de fenômenos mediúnicos. Porque as filhas do senhor Baudin, que as filhas do senhor Baudin, elas pegaram uma cesta, é uma cesta parecendo uma panela com cabo, sabe? Só que era uma cesta. Aí tinha um cabo e elas fixaram um lápis na ponta do cabo. Aí ela colocava o dedo sobre a cesta e a cesta começava a escrever lá na frente. Começava a escrever. A coisa mais, assim, Carolina diferente, né, e de Julie, tudo. né? Se não me engano o nome delas. Eu, Caroline e é, Julie, né? eu li que é Caroline e Pelagi. Caroline e Pelagi, né? Eu acho que foi quando eu pesquisei, né? Exatamente. Aí, o dia que eu estava, assim, A falou, aí sexta. veio essa mensagem para ele, né? Que o destino dele das mesas de antes estavam entrelaçados, que ele não tentasse fugir, né? Então, quando ele foi ver essa família Baudin, aconteceu tudo isso aí, né? E lá ele vê essas irmãs, né? Caroline e Julie, né? Tal, utilizarem uma cesta com cabo onde levantava a mão e faz uma pergunta. Aí as pessoas levantavam a mão e faziam uma pergunta, né? Aí o Kardec ele fez uma pergunta lá. Então só perguntava coisa besta, sabe? Assim, coisa boba mesmo, tal. Aí Allan Kardec perguntou assim: é possível, né? Comunicarmos com o espírito de Sócrates? Aí veio a resposta: sim, Sócrates já tem assistido a algum desses encontros, pois você o consulta em pensamentos. Aí ele ficou assim, já assustado, porque ele vivia pensando em Sócrates, né, mesmo, né? Só que aí, sem ninguém pedir nada, a cesta começa a escrever lá sozinha, sem a menina colocar a mão, escreve sozinha. Escreve o quê? A verdade só será dos dignos. Qual dentre vocês é o mais apto? O contato com a filosofia espiritual não é fútil. E a jornada para quem busca sentido à existência, face do universo. Assinado Sócrates. Então, assim, ficou aquela coisa, né? E a partir dessa época, Allan Kardec começou a frequentar essas reuniões já com um bloquinho, com um caderno. E ele anotava tudo, as perguntas que ele fazia e as respostas que ele obtinha. Ele já começou, o trabalho dele foi aí. Então ele ia na casa de um, na casa do outro, que estava tentando mediúnico, que ele era convidado, né, tal. Aí ele já fazia essas anotações, né? Nessa reunião com os Baudin, família Baudin, após fenômenos, dois estranhos chegam para ele, né, professor Rivaio, e entregam duas pilhas de cadernos com anotações oriundas dos espíritos, né? E eles não revelam seus nomes para o professor Rivaio, né? Então, assim, e mesmo que ele tivesse perguntado, as pessoas entregaram os cadernos e foram, sumiram. Ninguém mais viu essas pessoas, né? E o professor Rivaio, ele lá na casa dele, ele começa a se debruçar sobre esses cadernos, com essas anotações, e estudar. Lia, comparava, via uma coisa que semelhava com a outra, então ele já começou a sistematizar, ele já começou, isso aqui parece com isso aqui tem a ver com isso aqui tá falando tal, tal. Começou. E às vezes ele ia dormir tarde da noite, porque ele ficava assim, ele estava assim, entrando mesmo, né, nesse assunto, né, a fundo mesmo, né? E os Bodans falam com o professor Rivaio, dizem que o mentor espiritual deles, da família Bodan, agradece por ele elevar o nível das coisas na reunião, né? Por ter falado de Sócrates e tal, né? Um nível mais sério, né? E dizem que o mentor, convida o professor Rivaio para a próxima reunião já na casa dos Bodan. Já. Aí vai se debruça, eu falei, né, já que estava estudando bastante, aí ele começa a a partir daquilo que ele estava estudando, ele começou a escrever. Teve uma noite que ele estava escrevendo, né, aí ele estava já fazendo por capítulos, né. Aí um capítulo ele começou a escrever uma coisa, de repente ele começou a ver umas pancadas. Começou a ver uma pancada, aí de repente a escrivaninha dele arrastou para um lado assim, aí a cadeira começou a cair, parece que tinha uma pessoa andando assim, derrubando os móveis ao redor dele, assim, né. E ele assustado, a esposa dele
Amélie Gabrielle Boudet, ela também foi lá e eles ficaram abraçados, assustados, e foi uma bagunça mesmo, assim, sabe? Aquela coisa assim bem. Naquela noite mesmo, Kardec ele não se fez rogado, ele foi na casa da família Baudin, né? E ele falou que precisava conversar porque estava acontecendo uma coisa estranha, umas pancadas, tal, tal, tal. Aí a família Baudin estava tanto com roupa de dormir, né? Chamou ele para dentro, sentaram-se à mesa. Aí uma das filhas pegou lá a cestinha com lápis. Aí teve uma revelação, né? Naquela, né, tal. É, ele perguntou, né, se era se era esse espírito que estava lá, né, com eles lá, que estava fazendo produzindo aqueles barulhos, né? O espírito falou que sim. E ele falou assim, mas por quê? O que aconteceu? Eu estava fazendo alguma coisa indevida? Ele falou assim, não, você estava escrevendo alguma coisa no capítulo lá que não me agradou. Não era uma coisa boa. Mas o que que era? Ele falou assim, não, quando você voltar para sua casa, você durma, descansa e amanhã de manhã você lê. Que aí você vai entender que você estava escrevendo uma impropriedade muito grande. Aí ele quis saber, né? Mas quem é você, né? Aí o Espírito falou, né? Que ele era um amigo chamado Zefir, né? Mas tu pode me chamar de a verdade. Ou seja, ele falava que era um Espírito que iria protegê-lo nesse trabalho, estaria com ele todas as noites, durante assim, um quarto de hora, mais ou menos, e ajudá-lo, ia protegê-lo, tal, aquela coisa toda. E pediu para ser chamado de a verdade, né? Esse espírito explica, né? É o que eu falei já, né? E bom, é uma fabulosa mensagem. Esse espírito revela a Rivail que em uma vida passada ele vivera numa região da Gália. A região da Gália é onde fica a França hoje, né? E lá nessa região da Gália ele era um druida e ele se chamava Allan Kardec. Pronto. A partir disso, ele tomou a iniciativa de assinar os livros como Allan Kardec, porque ele sabia que não era propriedade intelectual dele, né? Que ele não deveria ganhar dinheiro com aquilo, né? Ele já tinha essa consciência, né? Tanto é que muita gente fala que Allan Kardec ficou rico com o espiritismo, né? Nossa, gente, que maravilha, né? Mentira, Allan Kardec trabalhava como contador. Ele dava aula, depois ele foi demitido porque ele não aceitou as coisas lá da igreja, porque a França tinha sofrido um golpe. O Napoleão III tinha se autoproclamado imperador. Aí a igreja ganhou um poder muito grande lá na França, né? A França, que era iluminista, né? Voltou para a Idade das Trevas e ficou aquela coisa. Allan Kardec, ele tinha o método Pestalozzi de ensinar. A igreja, o colégio católico não aceitou, ele foi demitido. Aí ele montou uma empresa com o primo dele. Aí esse primo dele fez uma coisa errada lá e eles faliram, né, e tal. Aí Allan Kardec foi trabalhar durante o dia como contador. Além do que? Da renda que ele tinha dos livros, que ele mesmo tinha escrevido, né? Ele, professor Rivail, né? Tinha a renda dos livros e estava trabalhando como contador. E à noite ele ia trabalhar para o espiritismo. E as obras que ele vendia, tudo, ele guardou esse dinheiro para mais tarde fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, é isso. E eu queria falar também, B, depois, sobre a biografia, a bibliografia completa de Allan Kardec. Você quer falar alguma coisa? Eu falo demais, né, B? Fala a verdade. Não, tá ótimo. Não, eu ia só comentar o seguinte, que como a espiritualidade trabalha de forma tão pontual, né? Porque imagina só se quem tivesse codificado o espiritismo fosse alguém muito religioso, que já tinha toda uma crença, né, religiosa, e foi escolhido quem? Logo um cético, né? Um cético, uma pessoa que não acreditava, porém muito estudioso, muito disciplinado, que teve toda essa preocupação, como ele bem colocou, né, que seria uma ciência, que ele queria que tivesse um caráter científico, que ele ia pesquisar, ele ia avaliar cada coisa. E eu achei interessante que você colocou que as pessoas perguntavam coisas muito frívolas inicialmente. E Kardec não, né, como bom estudioso, como bom pesquisador, faz logo uma pergunta profunda. O próprio Livro dos Espíritos, se você pega, você fica... antes de você se admirar com as respostas dos espíritos, você fica admirado com a qualidade das perguntas, né? Eugênio uma vez colocou uma coisa que eu achei bem interessante. Eugênio disse que você conhece a inteligência, a sabedoria de alguém por suas dúvidas, não por suas certezas. Ele disse que acha interessante quando alguém faz as perguntas, ele avalia a qualidade das perguntas que são feitas. Daí ele avalia se a pessoa
é uma pessoa estudiosa, inteligente, disciplinada, e achei bem interessante. E a gente vê esse caráter de pesquisador em cada pergunta de Kardec, principalmente porque o que ele pergunta aos espíritos é algo de interesse de toda a humanidade. Ele não é, tipo assim, como alguém que vai consultar uma pessoa e perguntar, eu vou, como até Sid Clay colocou na live que ele fez comigo, que às vezes as pessoas procuram para saber se vai casar, se o marido está traindo. E assim, você vê o caráter das perguntas, aquele caráter universal, aquele caráter que interessa a toda a humanidade, né? Você vê a profundidade das perguntas e o quanto ele levava a sério essa investigação. Exatamente. Eu quero mandar um abraço aqui para o Marcos Lourenço, o nosso querido Louren, e quero fazer um pequeno merchan aqui. Domingo, às 23 horas, eu e ele vamos fazer uma live sobre as consequências Suicídio espirituais, as consequências e suas espirituais do consequências. suicídio. Pois é, então, assim, geralmente domingo à noite, infelizmente é uma data que incide muito a ocorrência de suicídios, né? Então, por isso que a gente escolheu esse dia e esse horário. Bem, E ele está interessante, Betânia. fazendo essas lives em dias alternados, né? Dia sim, dia não. E sempre esse horário com convidados. E é um trabalho belíssimo, porque, claro que agora na pandemia, essa questão do suicídio, ela se tornou mais intensa, né? As pessoas devido ao isolamento e tal. Mas é uma questão muito importante, é uma questão que sempre acontece. E muitas vezes a gente sempre fica preso ao Setembro Amarelo, né? Sempre aquele período que se faz campanhas, que se fala, que se chama. E ó, ele está dizendo que hoje tem. Vamos assistir sim, Lourenço. E a gente fica muito atento àquelas propagandas e tudo, mas muitas vezes a gente. Eu até comentei uma vez, eu não gosto muito do Setembro Amarelo, porque eu vejo gente que. Ah, meu Deus, falando do pessoal. Mas é uma crítica que merece ser dita. Vamos só fugir um pouquinho do assunto. Eu não gosto muito do Setembro Amarelo, porque às vezes você abre a rede social, gente que nunca lhe dá um bom dia a ninguém, aí coloca, minha porta está aberta, se precisar conversar, eu estou aqui. A pessoa não dá um bom dia a ninguém, você não vê nem um pouco preocupada com ninguém e coloca uma coisa dessas, às vezes, aí a gente. Não, quem somos nós para julgar? Mas, assim, é um problema que ele não só surge em setembro e vai embora em novembro, não. É um problema pertinente e, assim, eu não estou livre disso, você não está livre disso, Lourenço não está livre disso, né? Quase todos nós já pensamos em um momento na vida, infelizmente já pensamos em tirar a nossa vida. Então, assim, é um trabalho constante. E Lourenço, ele foi muito, muito inspirado, muito abençoado pela espiritualidade em vir com esse projeto, em vir com essa ideia. E Deus é tão maravilhoso que a espiritualidade está abençoando, que sempre ele está aparecendo tanta gente boa, tanta gente legal, tanta gente comprometida, que estuda, que lê, que traz uma palavra. E não é só, mas eu não tenho tanto estudo. Assim. Não, é o amor, é a boa vontade, né? É você se preocupar com o outro. E assim, tem momentos que vai ter uma pessoa ali que está assistindo e eu estou lá como convidado, ou você, e a gente expõe uma fraqueza, mostra que a gente já pensou e passou por isso. Isso é uma coisa que a gente não tem a dimensão das pessoas que atinge, de como atinge positivamente, né? Às vezes a gente está ali pensando em tanta bobagem e abre e vê uma palavra tão acolhedora, de alguém que está disponível falando sobre isso e oferecendo para ouvir alguém. Nossa, a gente tem a dimensão da importância desse trabalho. Não, com certeza, exatamente. Precisamos sempre conversar sobre o suicídio, né? Que infelizmente é uma realidade e acontece. Bem, então eu queria falar sobre a bibliografia completa, né, de Kardec, né? Então todo mundo sabe que tem o Livro dos Espíritos, né, que tem os Princípios da Doutrina Espírita, publicado em 18 de abril de 1857. Aí depois, ele publicou o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores,
que foi publicado em janeiro de 1861. Aí depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, lembrando que foi a terceira edição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a que ficou, né? Aí surgiu O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado em agosto de 1865. A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi em janeiro de 1868. Além delas, olha só, como Kardec, ele publicou algumas dentre as 11 que ele chamou de obras fundamentais da doutrina espírita, né? Claro, entre elas eu posso dizer a Revista Espírita, né? Que é um periódico de estudos psicológicos, publicada mensalmente desde 1º de janeiro de 1858 e foi até 1869, né? 1869 foi o ano da desencarnação de Allan Kardec, né? Aí ele escreveu O que é Espiritismo, né? Um resumo sob a forma de perguntas e respostas em 1859. O Espiritismo em sua expressão mais simples, olha só que interessante, ele publicou em 1862. Aí ele publicou outro livro chamado Viagem Espírita em 1862, que ela foi publicada aqui no Brasil também. Ele fez um livro chamado Resumo das Leis, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Que era uma brochura e foi publicado em 1864. O Caráter da Revelação Espírita, olha só, coletânea de trechos da Revista Espírita publicados em brochura em 1868, posteriormente incluída no capítulo 1 de A Gênese. Após o falecimento de Allan Kardec, né, que foi em 1869, veio o livro Obras Póstumas, que é 1890, e outras obras menos conhecidas de Allan Kardec também foram publicadas. Olha só que interessante, ele fez um catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Até isso ele fez. Ele fez um catálogo para a biblioteca, Allan Kardec, tanto que ele era danado. 1869. Ele ainda estava encarnado, ele desencarnou em abril de 69, de 1869. E esse catálogo foi lançado em abril de 1869. Instrução prática sobre manifestações espíritas, que depois foi substituído pelo Livro dos Médiuns. Olha só que interessante, Instruções práticas sobre as manifestações espíritas virou o Livro dos Médiuns. Foi publicado aqui no Brasil também. O Principiante Espírita, olha só que interessante esse livro. O Principiante Espírita, escrito por Allan Kardec. E, por fim, tem um livro que ele escreveu chamado A Obsessão, né, Allan Kardec. Então, assim, como a gente vê, ele era uma pessoa assim, muito inteligente, muito versátil, ele sabia como fazer as coisas e ele nunca parou de trabalhar, nunca, trabalhou incessantemente. Dizem que até assim que o desencarne dele foi quando ele morava de aluguel. Ele acabou de pagar o aluguel, quando ele fechou a porta, ele foi se virar para a sala, ele caiu, né? Falecido esse ano. Então, assim, eu queria ter achado era alguma coisa que falasse como que Allan Kardec chegou no mundo espiritual, mas isso aí a gente não consegui. Pelo menos fontes confiáveis, né? Para depois sair falando besteira, né? Mas é isso, sabe? É muito interessante mesmo a gente conhecer os antecedentes do Espiritismo, ou seja, o que aconteceu para o Espiritismo nascer, né? Eu lembrei, e misturou com essa história também da live de Lourenço, e eu lembrei que numa live sua, você era até no estudo do Evangelho, né? E uma pessoa entrou e ficou questionando que o Espiritismo não era uma religião, que no Brasil é que se adquiriu esse caráter religioso e tudo, né? Mas que não era, que era uma ciência, que estavam deturpando, enfim. Eu acho que é interessante essa nossa preocupação em trazer os primórdios do Espiritismo e, em contrapartida, também trazer como ele surgiu no Brasil. E a gente sabe que realmente aqui no Brasil, ele, principalmente devido à figura de Chico Xavier, que era católico e conservou esse seu caráter católico, assim dizer, não sei se é bem essa palavra, mas assim, que a gente tenha claro que isso não desmereceu em nada o Espiritismo. Né? Chico Xavier em nenhum momento aconselhou a não ler as obras de Kardec, em nenhum momento ele aconselhou a ter uma fé cega, muito pelo contrário, e ele
tantas e tantas pessoas que ele foi alvo de muitas críticas, de muitas calúnias, de muitas dúvidas, e todas as vezes ele sempre se mostrou muito transparente, permitia, muitos jornalistas tiveram a oportunidade de ver as sessões mediúnicas, muitos jornalistas tiveram a oportunidade de analisar os seus escritos. O próprio Humberto de Campos, ainda encarnado, avaliou as poesias escritas por intermédio de Chico Xavier, pelos poetas já desencarnados, e chegou à conclusão que tinha todos os traços daqueles poetas já mortos. Então, assim, as pessoas às vezes criticam sem saber. Então, é interessante essas lives, é interessante esses canais que já existiam, que se intensificaram durante a pandemia, para que se traga esses assuntos cada vez mais, para se discutir, para se debater. Eu achei brilhante quando você iniciou aquele projeto, que graças a Deus está de vento em popa, sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque não é um evangelho no lar que você está fazendo às quartas, não desmerecendo o evangelho no lar, mas é um estudo sistemático, desde o prefácio, e você teve e você tem nas suas lives, eu percebo, todo o cuidado com a pesquisa, as fontes, de onde vem, citar, fazer posts explicando. Então, é interessante também, porque mesmo Kardec enfrentou essas desconfianças, Chico, e cada um de nós que professa alguma fé sempre é alvo dessas desconfianças. Então, assim, é bem importante essa questão da gente fundamentar bem nossas postagens, nossas lives, o conteúdo que a gente expõe aqui. E assim, você expõe sempre no seu canal de forma muito brilhante, porque você tem essa preocupação muito grande em mostrar essas fontes e fundamentar bem e pesquisar bem. Pesquisar bem. Todas as suas lives eu percebo que você traz muitas pesquisas, traz muitas informações novas que sempre é um acréscimo muito grande para a gente que está estudando. Assim, a gente se esforça, né, para fazer algo assim bem feito, né, porque a doutrina espírita, o que ela tem feito por nós, né, é impagável. Eu quero mandar um abraço afetuoso aqui para quem está chegando, né, a Paloma, a Imaculada Imaculada. 1325, Rohmg, ROHMG, a EGS, né? A Dani acabou de chegar, o Leonardo. Leonardo Silva, a Adriana, o Jefabem, né? O Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Muito obrigado, viu, pela presença de todos, né? Assim, os estudos que a gente faz sobre a roda de estudos do Evangelho do Espiritismo vai reiniciar agora, começar agora em 2021, em fevereiro. A gente faz isso, a gente aprofunda bastante nos estudos do Evangelho para trazer à luz certas coisas, assim, porque o Evangelho ele é um livro diferenciado da obra, né? Eu lembro desse dia que essa pessoa estava insistindo sobre o caráter religioso do Espiritismo, né, tal, assim, que não é, né? Assim, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade, né, meu irmão? É o que eu disse para ele, né? O Espiritismo é uma religião, só que não é uma religião tradicional, uma religião que tem um sacerdote, que tem as suas. Como é que fala? É, eu esqueço os nomes assim, que se dá. Assim, tem seus mistérios, aquelas coisas que geralmente é o que funda uma religião, né? Mas assim, ela tem. Tanto é que ela tem um evangelho segundo o Espiritismo como obra básica, né? Como pilar do Espiritismo, né? Se assim, se não fosse, então não teria. Só que ela não é só uma religião, ela é uma filosofia também, e é uma ciência. É o tríplice aspecto da doutrina espírita. O próprio Allan Kardec ele fala desse aspecto religioso, né, do espiritismo. E ele deixa muito claro, até porque os espíritos é que deram essa conotação mais religiosa, né, de falar de Deus, né, sobre tais coisas, né? Mas só que não fala também só sobre religião. A gente vê que tem muita coisa sobre ciência. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, fala até sobre política, né? Quando ele fala sobre a questão de escravos, o papel da mulher, né? Se a mulher é um espírito diferente do espírito que anima o homem.
Então, assim, isso é política, é aquela coisa que é relativa à polis, né? Para quem vive na polis, é político, né? Polis é cidade, viu? Então, assim, a gente vê que tem coisas, assim, fala sobre os mundos habitados. A igreja nunca admitiu, assim, que tem outras vida fora da Terra. E o Espiritismo vem falar assim, opa, não, tem sim, é porque a gente não tem ainda condições de ter contato com essas vidas, né? Com esses seres que habitam outros planetas, né? Mas tem sim. Não está aí tudo só de enfeite, não, né? Não é aquelas estrelinhas para a gente achar bonito, não, não. Tem uma função, tudo aquilo lá. E no próprio Evangelho fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Quer dizer, você vê que é um livro diferenciado, né? Ele fala sobre isso. Os 4 primeiros capítulos é o básico para você entender toda a obra, né? Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e... Ai, gente, o quarto, esqueci qual que é o quarto. E assim, aí depois isso aí fala sobre os princípios mesmo. Depois vem a redenção pessoal, que vai ensinar assim, como é que você faz para ir para o reino dos céus, né? Aí fala dos bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os que têm, que são Fome e sede de simples, né? justiça. Isso, exatamente. Então por aí vem as bem-aventuranças. E a gente vê que a forma como o evangelho foi estruturado ele foge da sequência, né, do evangelho bíblico, né? Ele foge. Então, por quê? Porque Allan Kardec ele deu uma nova estrutura àquilo de uma forma mais lógica, para a gente, quando fosse ler mesmo assim, um livro, a gente fosse captando o sentido mesmo que Jesus quis dar para o que é o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus, de onde ele veio, para onde ele vai voltar, que é muito grande, há muitas moradas nesse reino, e como é que a gente faz para ir para lá? O que, que a gente precisa fazer? E assim tem muita explicação, né? Então, assim, Allan Kardec era uma pessoa muito fora da caixinha, né? Só para você ver, ele estudou no Instituto em Verdun com Johannes Pestalozzi, e ele, assim, ele foi discípulo, né? Ele virou discípulo de Pestalozzi, porque Pestalozzi tinha um método único, né, de educação, né? Que é aquele método libertador, né? Que faz com que a criança, o instruendo lá, o aprendiz, ele questione. Ele não fica só recebendo, não, ele questione. Ah, você está falando, mas por que você está falando isso? Né? Por quê? Então, assim, é aquela coisa mais revolucionária mesmo. E Pestalozzi, só para a gente saber, pessoal, Pestalozzi era discípulo de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era o iluminista, um dos iluministas. Ele escreveu vários livros, né, dentre eles o Contrato Social, que é o mais famoso, né, tudo, né, mas ele escreveu um também chamado Emílio ou da Educação. Então Pestalozzi tomou contato com esse livro e Pestalozzi estudou ele a fundo, a ponto de virar discípulo de Rousseau. E Pestalozzi aplicou esses conhecimentos para desenvolver o seu método de educação. E Allan Kardec foi beber nessa fonte. Olha só que interessante, né? Como uma coisa, né, assim, fabulosa, né? Então, Allan Kardec não era qualquer um, né? Não era o Zé das Couve aí que a gente vê que resolveu. Viu? Não, ele era uma pessoa que tinha. A bibliografia dele, enquanto ele era professor Rivaio, é extensa. Ele traduziu, ele fez tratado de aritmética. Olha só, ele criou um tratado de aritmética na França, que até então não existia, de como ensinar, né? De como passar isso para uma criança. Aritmética, trigonometria, astronomia, sabe, gramática francesa, a gramática francesa mais procurada, assim, mais adotada lá era dele, né, na cidade inteira, né, era dele, né, como se fosse hoje esses gramáticos aí que a gente conhece aqui no Brasil, né, e a dele lá era muito famosa, assim, era muito usada. E história, até anatomia, ele escreveu sobre isso, anatomia humana e tudo mais, né. Eu acho que a gente está pensando em sintonia. Você falando sobre a questão do Evangelho, que muitos fatos que ocorreram e coisas que Jesus disse foi melhor interpretado à luz espírita. E você também fez a ponte falando sobre Pestalozzi, que tinha esse método de educação libertador que se questionava, e era justamente o que eu estava pensando, e até lembrando de uma conversa que a gente tinha tido à tarde na live de Flávia, amiga Ponto Espírita, sobre a disciplina positiva, né? Agora se está estudando mais sobre a disciplina positiva,
a gente está abandonando, graças a Deus, aquele método de que criança boa é criança obediente, que bons pais e bons pais para educar precisa bater na criança, para ela não bater no coleguinha, a gente ensina batendo, enfim. E a criança, a gente foi criado ainda naquele método de porque sim, né? Por que isso? Não, porque sim, porque eu quero, porque eu sou seu pai, porque tem que ser assim. E eu, particularmente, nunca acreditei em castigo físico para educar alguém, e nunca acreditei nesse método de você aceitar as coisas porque sim. E a gente estava falando até isso hoje na live de Flávia. E é bem interessante que você também colocou isso, porque assim, a gente também vem de uma religião que desde pequenininho nossos pais dizem que não pode ter tal comportamento porque Jesus briga, porque Deus vai ficar triste, porque Jesus vai castigar, né? Então assim, a gente é educado muito para não pensar, a gente é muito educado para aceitar, a gente é muito educado para não pensar. Eu estava assistindo ontem, desculpem, uma live de Roçando com, acho que é Fabrício Carpinejar, né? E ele colocando isso, que assim, ele estava colocando até a questão da dor. E ele dizendo que quando você está num velório, quando um ente seu desencarna, você só quer, por muitas vezes você se isola naquela salinha da casa funerária para ter um pouco de paz, porque você não aguenta mais a milésima pessoa dizendo é porque Deus quis assim, é porque tinha que ser, ele está melhor. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente foi muito educada a não pensar, a não aceitar, a engolir as coisas de forma muito cega, muito porque tem que ser assim, porque foi a vontade de Deus. E o Espiritismo ele nos traz essa libertação, né? A fé raciocinada, entender o porquê das coisas. Não quer dizer que é um entender para se revoltar, mas a gente entende e aceita melhor. Não é uma lavagem cerebral, como tantas pessoas querem dizer, mas é você entender a razão das coisas. E para encerrar, Eri, eu queria que você comentasse um assunto que eu acho que é o carro-chefe de quem é adepto de outra religião, que acha que só sua religião salva e critica muito, bate muito o pé em cima disso. Eu acho que para quem vê de fora, para quem está em outra religião e olha o espiritismo assim de fora, eles confundem muito a questão de Allan Kardec com Jesus. Eu já vi muitos comentários achando que a figura de Allan Kardec, no Espiritismo, vem em substituição à figura de Jesus. E muitas pessoas ficam chocadas quando sabem que os espíritas acreditam em Jesus. Eu queria que você explicasse, assim, fizesse uma explanação mostrando quem é Allan Kardec para o Espiritismo e qual o grau de importância de Jesus para os espíritas, porque para muita gente ainda não está claro que Jesus tem tudo a ver com o Espiritismo. Ficam surpresos quando sabem que um espírito acredita em Jesus. Inclusive, fazendo a ponte também, uma moça me perguntou ontem se para os espíritas Maria existiu, se Maria tem alguma importância, Maria, mãe de Jesus. Né? Queria que você falasse sobre isso. Olha só, Allan Kardec é o codificador, né? Ou seja, a pessoa que se debruçou sobre os fenômenos, né? E também leu aqueles cadernos que ele ganhou, começou a produzir. E tanto é que ele ia nas reuniões, ele fazia perguntas e anotava as respostas. Então foi por isso que o livro dos Espíritos nasceu daquela maneira, né? Um formato de perguntas e respostas, porque já era a pesquisa que ele estava fazendo. E não vamos nos esquecer que o livro dos Espíritos, na questão 625, está lá dizendo lá, né, qual o modelo mais perfeito, mais, né, tal, que Deus, né, colocou aqui entre nós homens, né? Aí a resposta foi lá, simples assim, curta e grossa. Jesus, ou vide Jesus. Pronto. Então, assim, a partir disso, nós vemos que Jesus foi o mais eminente espírito que já esteve aqui encarnado conosco, né? Então, e não vamos esquecer também que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa falando lá que tem 5 aspectos sobre Jesus que as pessoas se apegam. E, assim,
Só que, de acordo com o que vai fazendo, não vai para frente, né? Por exemplo, eles se apegam sobre os milagres do Cristo, a vida comum de Jesus, as predições, os milagres, a parte assim como é que fala? Aquela parte mística, né, tal, e por fim o ensinamento moral, né? Então, se essas quatro aqui estão dignas de questionamento, o ensinamento moral ele é inatacável. Ele colocou desse jeito, é inatacável o ensinamento moral do Cristo. Então a gente vê que ele já. O que ele estava querendo dizer? Que Jesus, né, uma vez eu até falei isso na live da Paloma, né? Inclusive a Paloma me ajudou falando assim, dogmas, né? Desculpa, eu não tinha achado essa palavra, viu, Paloma? Obrigado. Na live da Paloma lá, eu me manifestei lá falando que Jesus, ele juntava a ortodoxia com a ortopraxia. O que é isso, esses dois palavrões aí, né? Ortodoxia. Ou seja, ele falava uma verdade. Ortopraxia, ele praticava essa verdade. Ou seja, aquela, assim, trocando em miúdos, tudo que ele falava, ele fazia. Ele não era só, né, igual uma amiga que eu tenho em Cajazeiros, que gosta de chamar as pessoas de falador, sabe? Não, ele não era falador. Ele praticava o que ele falava, sabe? Ele tinha essa coisa de praticar. Então, assim, ele tinha coerência, né, Jesus, né? Ele demonstrava coerência. Então, assim, a gente vê que não só nas palavras dele, mas nos atos, ele ensinava muito, né? E é curioso ele não ter deixado nada escrito, por quê? Porque eu acho que ele quis que a gente prestasse mais atenção nas suas atitudes, na sua postura, né? Ante as coisas, né? Então, a gente vê isso. E é muito triste, né, ver que essas pessoas espalham essas fake news aí, né, que espírito não acredita em Jesus. Não, pelo amor de Deus, Jesus é um espírito assim, que é muito inspirador para nós, né? E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela é muito respeitada também, e nós sabemos que ela fundou um trabalho, né, uma equipe, né, chamado, acho que os Obreiros de Maria. Eu não estou lembrado do nome. Está no livro Memórias de um Suicida, né? Então, esses obreiros de Maria, eles cuidam dos suicidas. Eles vão até o Vale dos Suicidas para tentar resgatar aqueles espíritos que já têm condições de sair daquele vale, né, de sofrimento. Então, assim, tanto é que eu, quando era criança, eu lembro que na televisão, toda vez que estava 6 horas da tarde, a programação da TV parava e eles iam fazer a oração do Ângelus, né, que é a Ave Maria, né? Todas 6 horas da tarde. Porque dizem que nesse horário aí, né, 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, eles têm alguma coisa que eles vão lá no Vale dos Suicidas para tentar resgatar esses espíritos, essa falange de Maria, né, vamos dizer assim. Então, Maria... Legião dos Servos de Maria. Isso, Legião dos Servos de Maria. Obrigado, Flavinha. Nossa, Flavinha, bons horas para você. Obrigado. Legião dos Servos de Maria. Pois é. Então, eles descem até o umbral, porque para um espírito assim, de uma envergadura muito grande, descer até as culminâncias de um abismo, ele tem que ter toda uma preparação, aquela coisa assim, sabe? Porque não é só chegar e, né? Porque senão ele pode até destruir os espíritos que estão lá, né? Com a sua vibração, né? Então, eles têm que fazer um trabalho todo. Aí eles vão lá e tentam resgatar o espírito que tem a condição de sair daquele vale de sofrimento. Porque é aquela coisa da vibração, né? Eles se ligam àquele vale do suicídio por causa da vibração, ou seja, ele se matou o corpo dele, né? Então, ele por vibração, ele é atraído e vai para lá. Então, assim, a gente admira demais da conta, assim, Maria de Nazaré. Claro que a gente não vai se apegar àquela coisa, Maria de Nazaré, ela era a Imaculada Conceição, porque ela deu à luz a Jesus virgem. Daí, gente, o que tem a ver isso aí? Nada a ver, pô, sabe? Isso é materialismo, né? Ficar preocupado com a virgindade da mulher, isso é materialismo. A gente não se apega a coisas materiais. Então, assim, tem toda essa coisa, porque ela ensinou, tudo bem que Jesus era Jesus, né? Mas ela passou alguns valores para ele, né? Porque ele foi criança, né? Ele quis fazer tudo certinho, né? Tudo direitinho e tal. Então, assim, Jesus e Maria, né, nós temos assim, um profundo respeito mesmo, é diferente de outras religiões, né, que fica chutando imagens, né, ou quebrando, sei lá, fazendo essas cenas horríveis de intolerância religiosa, né, que sinceramente, né, falar que ontem foi, né, o dia nacional contra a intolerância religiosa, ontem 21 de janeiro.
Então, assim, a gente tem um grande respeito mesmo, né? Não só por Maria, por Jesus, mas também as entidades de outras religiões não cristãs, né? Como, por exemplo, Krishna, né? Que é um deus, né? Para a religião Veda, né? E que também é um espírito missionário, Buda, a gente sabe, né? Siddhartha Gautama, ele é um espírito missionário também. Maomé ele também é outro que veio também trazer verdades assim e acabou que fundou-se a religião muçulmana, os islâmicos, né, com base no Alcorão, que é o livro sagrado deles, e é um livro que só fala de amor, de tolerância, de amor ao próximo, assim, de bondade, de humildade, é um livro maravilhoso. Então, assim, infelizmente tem alguns fundamentalistas que acabam levando o nome dos muçulmanos para o terrorismo, para aquelas coisas, né, que infelizmente não deve existir, né, não deveria, né, aí os preconceitos começam, né. Então, assim, o espiritismo não se prende só ao cristianismo, né? A gente vê que tem gente boa em todas as religiões, então é bom até você ler, você se instruir. O bom do espírita, sabe o que é? É que o espírita é um livre pensador. É um livre pensador. Não é pecado a gente, por exemplo, pegar o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, né, dos Vedas, e ler. Não é pecado. Você pode ler. Com certeza a gente vai absorver coisa boa. Se esse livro está lá e tem milhões e milhões e milhões de pessoas que seguem aquela religião, gente, aquilo é coisa boa. Pode ir que é coisa boa. Sério. A voz do povo é a voz de Deus. Aí a gente vê, por exemplo, a religião budista. Nossa, quantos ensinamentos você vê lá que a gente trouxe para o espiritismo, do budismo, só que ninguém cita fonte. Tem coisas que a gente fala que é coisa assim que se aprende no budismo. É interessante isso, porque tem muito a ver assim com a filosofia, sabe? O espiritismo é filosofia também, é filosofia, né? Então, o espírito é um livre pensador. E dessa forma é interessante a gente pesquisar, conhecer, nunca aceitar o não como resposta, né? Assim, definitiva, terminante. Não, não existe pecado. Existem consequências, existe a lei de causa e efeito, né? Aquela coisa. Você pode fazer tudo, você pode meter um maluco aí, sair na rua correndo aí e tal, mas só que vai ter consequência. Consequências boas e consequências ruins. A gente pode se juntar aí com um grupo de pessoas e sair fazendo a caridade, ou de repente a gente está assim, sentindo que a vida está um pouco monótona, aí se inscreve lá no Médicos Sem Fronteiras, vai lá para a África trabalhar lá, sabe? Trabalhar com os doentes, pessoas que são vítimas de guerra e tal, né? Você pode saber que isso aí você está fazendo a caridade, se você está com sentimento de caridade, isso aí vai ter consequência boa para você lá na frente. Você está plantando. É a lei da física. Plantou, colhe. Pronto. É isso, sabe? Eu só queria, assim, falar aqui ó, que o Eugênio está falando aqui, ó, Beth, né, Betânia, né, que você, né, Beth, você está cada dia mais linda, minha amiga, cheia de luz, aí, ó, que beleza, ó. A gente está fazendo aí um acordo para ele vir como meu filho na próxima encarnação. Ele Ah, é? Olha que beleza, hein? já está aprendendo disciplina, respeitar a futura mãe. Brincadeira. Não, mas eu só queria dizer que foi maravilhosa a sua explanação, né? E só reforçando o que eu disse no início, que você tem todo esse cuidado de pesquisar várias fontes, de ver a veracidade das fontes, né? Isso é muito bom. Seus esclarecimentos, suas explicações sempre traz muito conhecimento para a gente. E só reforçando para quem não estava no início, que essa live é a primeira de uma série de lives. E a intenção é trazer para essas lives as principais figuras do espiritismo aqui no Brasil que já desencarnaram. Porém, a gente teve a ideia, né, Eri? Eu pedindo umas ajudas a você, a Eugênio, a Anderson, a Davi, e a gente teve a ideia de fazer inicialmente uma live sobre o espiritismo no mundo, como surgiu, como foi codificado, enfim. E você gentilmente aceitou e foi maravilhosa essa live. E eu quero agradecer e dizer que nessa série de lives vão ter pessoas maravilhosas explanando esses assuntos, como você, o Eugênio, o Davi, a Aricatuta, Carlinha, Paloma, e eu não vou dizer o restante porque eu não vou lembrar o nome, é da página Estudo Espírita. Eu não quero correr o risco de esquecer de alguém.
se eu for tentar falar a todos. Mas é isso. Então, agradecer mais uma vez, agradecer o pessoal que está aqui com a gente, Flavinha, do Amiga Ponto Espírita, Eugênio, Vandinha, Joselma, Imaculada, Claudinha Mendonça, Virgínia, sua esposa belíssima, Dona Élida, Roberta Chincai, Águida Leite, Priscila Santos, Maria Elias de Deus, Nath e Leonardo. E vou convidar todo mundo para rezar um Pai Nosso, né, para a gente encerrar. Agradecer mais uma vez. Vou deixar essa live salva para quem não assistiu, quiser assistir posteriormente essa aula que o Ed deu para a gente sobre o início do Espiritismo. E eu vou divulgando as datas das outras lives. Pedir a todos que fiquem na posição mais confortável, que se sentirem conectados com a espiritualidade. Agradecer essa noite tão boa de estudos, agradecer os outros estudos que ainda virão hoje, pedir a Deus que ilumine sempre nossas mentes para o bem, para o amor ao próximo, para a caridade e para esse trabalho que a gente está fazendo, sempre de evangelização com essas lives, onde a gente aprende e ensina. Encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença, viu, bem? Eu queria pedir para os nossos amigos aí, quem ainda não segue, por favor, siga Aprendiz Espiritista, né? Um canal muito interessante, muito bom, cheio de conteúdo espírita, não só lives, né? Tem conteúdos também. E também, quem ainda não segue, por favor, né? Ajude a gente, siga lá, Somos Underline Espiritismo aqui no Instagram, Somos Underline Espiritismo no YouTube, vai lá e se inscreve, tem muito conteúdo lá. Tem vídeos lá muito bons, né? Se gostar, curte, comenta, compartilhe. E também tem uma página no Facebook, Somos Underline Espiritismo, né? Vai lá, curte também, por favor. Nos ajude, né? Porque com o seu apoio, a gente pode chegar a lugares que a gente nem imaginava, né? E pode ajudar pessoas, né? Pessoas vão conhecer mais a doutrina espírita, né? Emmanuel nos ensina que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. É o que a Betânia faz, é o que a gente faz, e o que muita gente está aqui conosco aqui agora faz também. Então vamos nessa, né? Vamos divulgar a doutrina espírita. É verdade. Boa noite, obrigada mais uma vez, Eri. Fiquem todos com Deus. Eu que agradeço.